Olá, o Justiça em Questão está começando e nesta edição vamos esclarecer algumas das muitas dúvidas a respeito da vida em condomínio. Proprietários de apartamentos podem pagar taxa condominial mais elevada conforme o cálculo da fração ideal. Divórcio. Saiba o que fazer quando a relação chega ao fim. Teremos uma entrevista sobre as mudanças na lista de procedimentos que podem ser executados por dentistas. E vamos apresentar nossos quadros que entretêm e trazem informação para você. Então, fique com a gente. Nossa edição começa agora. A convivência em condomínios nunca foi fácil. Nos últimos meses, além dos conflitos habituais, outras questões viraram motivo de queixas. Saiba como o síndico deve agir em relação às demandas que envolvem os moradores na reportagem de Silvana Monteiro. Som alto, lives musicais nos condomínios, obras, gente trabalhando em casa, pessoas vendendo e comprando nos apartamentos. Desde março deste ano, a quantidade de reclamações de perturbação entre vizinhos aumentou 25% no estado, segundo o CMI-Secov-MG. Levantamento realizado pelo site Síndico.net também revela que nos últimos 6 meses, 59,33% dos síndicos do país relataram aumento das queixas contra vizinhos. A Fabiana é síndica profissional e conta quais foram as principais reclamações nesse período. Entre os problemas que eu mais tive foram discussões entre vizinhos, barulhos excessivos, ovos lançados pela janela. De acordo com especialistas, a convivência mais assídua entre moradores, a presença de mais gente nos lares e a necessidade de fazer em casa várias atividades que antes eram feitas em outros lugares motivaram atritos. O presidente do Sindicato dos Condomínios Comerciais e Residenciais de Minas Gerais recomenda que a conduta dos síndicos se torne ainda mais cuidadosa quanto às medidas adotadas. O síndico, primeira coisa, ele tem que receber a reclamação por escrito, porque na hora dele tomar a medida, ele pode ter um problema se não tiver uma reclamação por escrito. Problema de festas, o que tem acontecido? Tem acontecido muitas festas nesse período, festas que até altas horas, né? Igual tem lives com música alta e tudo. Então, o síndico, antes de ele tomar qualquer medida, ele pega a reclamação por escrito e entra em contato com aquela unidade. Outro ponto que provoca reclamações entre condôminos é o uso da moradia para atividades comerciais e econômicas. Desde o início da crise sanitária, essa situação aumentou consideravelmente, tendo como possível causa a queda na renda familiar. O desembargador Amaury Pinto Ferreira lembra que nem tudo é permitido no ambiente residencial. Toda atividade empresarial vai depender de uma autorização do município, através do seu alvará. E se for ainda a questão alimentar, vai depender da vigilância sanitária também autorizar. Agora, quando é feito em condomínio, precisa ver primeiro o estatuto do condomínio, se permite atividade comercial nas suas unidades autônomas, não é? E ainda observar se houver locação a respeito, se o contrato de locação previu essa possibilidade. Senão pode haver uma rescisão do contrato de locação por desvio da função locatícia. Embora a Constituição considere o lar inviolável, as pessoas devem usá-lo de forma legal, cumprindo o estatuto do condomínio, sem provocar danos e nem criar riscos à saúde e à segurança dos moradores. De uma festa a uma construção, tudo deve ser feito respeitando as normas do espaço comum. Se houver perturbação, o condomínio pode multar esse morador que está lá, acionar o poder público através da polícia militar, que irá intervir para a suspensão dessa atividade ilegal. A receita da Fabiana é tentar resolver os impasses amigavelmente, antes de qualquer atitude. Síndicos e moradores, muita paciência e um bom diálogo. Agora fique por dentro do modo como o Judiciário Mineiro decide as questões Minas afora no quadro Giro de Decisões.
Na região do Alto Paranaíba, um promotor de eventos foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto. Ele falsificava a embalagem de bebidas alcoólicas e despejava no interior dos recipientes vodka, uísque e rum misturado com outras substâncias. O homem adulterava as bebidas em um sítio na zona rural e revendia o produto em festas na cidade. No local foram encontradas garrafas abertas e sujas, além de galões contendo líquidos tóxicos. Condenado, o réu recorreu alegando que não foi intimado devidamente para as audiências, mas, na segunda instância, ficou sim comprovado que o promotor de eventos alterou seu endereço sem avisar o Poder Judiciário. Assim, a condenação ficou mantida. O Hotel Independence Palace de Juiz de Fora vai ter que pagar R$21 mil de indenização por danos materiais e mais R$10 mil por danos morais a um fotógrafo que teve objetos furtados do quarto onde sua equipe ficou hospedada. O grupo estava na cidade para cobrir um show. Pelo fato dos equipamentos como câmeras e notebooks terem sido levados, o profissional não conseguiu honrar o compromisso. As câmeras de segurança do hotel flagraram o furto. O hotel negou qualquer falha na prestação de serviço, mas a justiça entendeu que o estabelecimento descumpriu seu dever de guarda, deixando de oferecer a segurança que se esperava de um local destinado à hospedagem. O Senai de Belo Horizonte foi condenado a pagar mais de R$30 mil por danos morais a uma estudante. Ela se acidentou na atividade prática de um curso profissionalizante ao manipular um torno mecânico. A escola ainda deverá pagar R$223 pelas despesas com remédios. A mulher teve o braço esquerdo esmagado e precisou passar por cirurgia e fisioterapia. Em função do episódio, ela não pôde continuar os estudos e ficou com cicatrizes permanentes. O Senai alegou que os aprendizes são instruídos sobre o uso correto das máquinas e procedimentos de segurança. Mas, em 2 instâncias, os magistrados que analisaram o caso ressaltaram que a aluna não foi acompanhada enquanto operava o equipamento e não foi socorrida na hora do desastre. Para eles, a indenização era devida porque o fato provocou sofrimento intenso à vítima. Chegou a hora de desvendar o significado de termos e expressões jurídicas. É o quadro ABC do Judiciário. Beca é a roupa usada por advogados e representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, principalmente nas sessões de julgamento, incluindo o Tribunal do Júri. A veste dos magistrados, juízes, desembargadores e ministros é denominada toga. E no próximo bloco vamos falar sobre um momento delicado e, em geral, traumático: o divórcio. O Justiça em Questão volta já. O Justiça em Questão está de volta. A decisão pelo divórcio é sempre difícil, seja se o casal escolhe de comum acordo ou se só uma das partes está resolvida a encerrar a relação. É hora de saber, em termos jurídicos, o que fazer. É importante também cuidar da saúde emocional dos envolvidos. Além dos ex-parceiros, filhos, familiares e até o círculo de amizades podem ser afetados. A repórter Cristiane Antúnia conversou com especialistas sobre o assunto. Para muitos casais, o aumento da convivência imposto pelo novo coronavírus colocou em evidência dificuldades de entendimento. Ou pior, agravou conflitos que já existiam. O divórcio é uma possibilidade permitida pelo judiciário, tanto nas situações em que a separação é consenso, quanto naquelas em que apenas um está convicto do rompimento. Para falar sobre os procedimentos a serem adotados em cada caso, acompanhe a entrevista com o juiz Francisco José da Silva. Doutor Francisco, o divórcio consensual agora pode ser feito por meio eletrônico. Como funciona e onde é feita a solicitação? Qualquer processo na justiça precisa do advogado. O advogado tem que elaborar uma petição inicial e estabelecer os requisitos da separação, ou do divórcio ou do rompimento da união estável. Caso uma das partes fique impossibilitada depois da propositura dessa petição inicial, o juiz poderá confirmar essa vontade por videoconferência, se ele estiver no exterior, estiver num local inacessível para assinar essa petição inicial. Existe alguma exigência para essa modalidade?
Não há necessidade de nenhum requisito especial. O Poder Judiciário, com a pandemia, modernizou, né? Isso não havia uma previsão específica, mas daqui para frente, imagino que muita coisa será vista com outros olhos no Poder Judiciário, na Justiça Mineira, principalmente. O divórcio litigioso também pode ser feito por meio eletrônico? Sim, ele começa com a petição, aí vai ser a petição só de uma das partes, né? O juiz manda citar, eu tenho mandado citar por WhatsApp ou por e-mail para poder permitir um andamento mais rápido. A outra parte pode concordar e aí transforma em consensual. Se não concordar, o processo seguirá pelo meio eletrônico, com produção de provas, inclusive. O juiz da vara de família ele pode tentar um entendimento entre as partes para amenizar a dor, principalmente dos filhos, desse período de separação? Ele pode e deve contar com assistente social, com psicólogo, para tentar minimizar, porque é sempre uma dor muito grande que envolve as famílias, marido, mulher e filhos, enfim. Então, o papel da justiça nesse sentido é fundamental, com assistente social e psicólogos. E o divórcio presencial em cartório, como funciona? Aí as partes devem procurar o cartório com um advogado, estabelecer as regras e faz uma escritura de divórcio ou de rompimento da união estável. Doutor Francisco, muito obrigada pelas informações. Eu vou conversar agora com o psicólogo Antônio Sena para falar mais sobre esses sentimentos e emoções tão difíceis de lidar nesse período de separação. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Segundo o levantamento, 70% dos pedidos de divórcio partem das mulheres. Há uma explicação para isso? Sim, hoje a mulher já está mais independente e economicamente do homem, não depende assim, e não tem o peso que era no passado de se separar, que tinha um preconceito com a mulher separada. Então, por isso ela tem tomado mais. Ela, ficando satisfeita, ela prefere ficar sozinha do que continuar do jeito que estava. Esse período de isolamento aumentou o convívio entre o casal, consequentemente aumentou também o conflito entre esse casal e aumentou também o desejo, a vontade de se separar? Na realidade, a pandemia só realçou o que já estava, né? A partir do momento que eles começaram a conviver mais, a dividir tarefas domésticas, criação de filhos, trabalho dentro de casa, isso, aqueles casais que não estão bem, acabaram realçando muito mais e tomaram essa iniciativa de separar. Mas aqueles que estavam bem antes continuam bem, com certeza, passando por alguma pequena crise, simplesmente. É possível passar por esse processo de divórcio sem dor? Não. Mesmo que seja poucas, né, esse sentimento, aí, essa perda, é uma coisa que... A segunda maior item de estresse do ser humano é a separação. O primeiro é a perda de um ente querido. Então, vai ter realmente uma perda, principalmente para as crianças que querem manter os pais sempre juntos, e muitas das vezes os pais usam essa criança nessa separação como forma de atacar o outro cônjuge. Então, inevitavelmente, vai ter alguma questão aí interferindo. O ideal é que as pessoas procurem um terapeuta para poder ajudar nesse momento aí de separação. Doutor Antônio Sena, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, está sempre às ordens. Um abraço. É com você, Eduardo. E vamos agora para o direito imobiliário. Nosso assunto é fração ideal. Quem adquire um apartamento tem gastos com o imposto de transferência, com o IPTU, mas essas taxas são calculadas com base em um índice chamado fração ideal. Recebemos algumas dúvidas sobre esse índice e buscamos as respostas com o professor Alain Milagres. E eu gostaria de saber como é calculada a fração ideal em um condomínio. A fração ideal ela é o coeficiente de proporcionalidade de cada unidade em relação ao todo, levando em consideração dois fatores: o tamanho da respectiva unidade e o tamanho da área comum que toca cada unidade. Esse é o coeficiente de proporcionalidade importante de destacar, que a fração ideal ela é estipulada na convenção condominial. Não é o síndico, não é o gestor do condomínio que vai especificar a fração ideal. Ele deve, se a convenção condominial não especificar de forma diversa, ele deve buscar a fração ideal de cada condomínio e analisá-la uma em relação à outra, cada unidade, para a especificação da taxa condominial. O proprietário de uma unidade maior, como cobertura ou área privativa,
pode sofrer uma cobrança diferenciada no condomínio por uso da área comum do prédio, como piscinas e quadras? Se a convenção não especificar de modo diverso, a regra é a taxa de condominial com base na fração ideal. Então, um apartamento com uma fração ideal, ele naturalmente vai ter um valor de taxa condominial maior. Agora, isso vai da gestão e da sensibilidade, da razoabilidade e proporcionalidade de cada gestão. A área comum, ela é de uso igualitário. Se ela é de uso igualitário por todas as unidades, pergunta-se o motivo que um apartamento maior ele vai ter para pagar uma taxa condominial superior. Ou seja, se a despesa com manutenção e conservação ela é de forma igualitária e o uso é de forma igualitária, pensa-se que os condôminos poderiam ter como despesa, como taxa condominial, um valor igualitário. Mas a regra, repito, é a fração ideal. Mas ambos têm o direito de usar de forma igualitária. Eu queria saber, segundo a lei, em quais situações a fração ideal pode ser cobrada? A fração ideal, então, ela pode ser levada em consideração para o pagamento, para o levantamento do pagamento da taxa condominial. Mas uma outra hipótese é o artigo 1352 do Código Civil, que, salvo disposição em contrário na convenção, a fração ideal também vai ser levada em consideração para a apuração dos votos em uma determinada assembleia. Não significa que uma cobertura, que um apartamento com área privativa vai ter direito a 2, 3 votos, mas a apuração será realizada com base na somatória da respectiva fração ideal. Isso se a convenção não especificar de uma forma diversa. Por isso é muito importante a atualização e as reratificações das convenções, para facilitar a administração e gestão do síndico. Então, fique atento à convenção do condomínio. E no próximo bloco, uma entrevista sobre a realização de procedimentos faciais por dentistas. O que é permitido e o que é proibido. Você confere daqui a pouquinho. Você está assistindo ao Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Principalmente nas propagandas em perfis de cirurgiões dentistas na internet, é fácil achar promessas de mudanças no rosto, como remodelação da bochecha, diminuição da papada e aplicação de botox. Mas será que qualquer profissional pode fazer esses procedimentos? Uma nova resolução do Conselho Federal de Odontologia regulamenta as práticas permitidas. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. A Resolução 230 de 2020 complementa a norma anterior que reconhece a harmonização orofacial como especialidade odontológica. O novo documento traz proibições expressas. Entre os procedimentos cirúrgicos na face que o cirurgião dentista não pode realizar estão alectomia, blefaroplastia, cirurgia de castanhares ou lifting de sobrancelhas, otoplastia, rinoplastia e ritidoplastia ou facelifting. A regra também veda a realização de procedimentos estéticos em áreas anatômicas diversas de cabeça e pescoço. Além disso, o cirurgião dentista fica proibido de realizar publicidade e propaganda de procedimentos estéticos não odontológicos e alheios à sua formação, como, por exemplo, remoção de tatuagens faciais e de pescoço, rejuvenescimento de colo e mãos, entre outros. O advogado Bruno Carvalho, especialista em Direito da Saúde e vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Médico da OAB Minas Gerais, explica por que foi necessária uma nova resolução. Há vários conflitos entre conselhos de classe, entre várias profissões da saúde, sobre quem tem
competência para realizar algum ato ou não. E aí, diante desses conflitos, o Conselho Federal de Odontologia decidiu regulamentar uma das áreas que tem crescido muito na odontologia. Só que a Resolução 198 de 2019, ela traz algumas cláusulas, principalmente o seu artigo 3º, falando de procedimentos que o cirurgião dentista pode fazer nessa especialidade chamada harmonização orofacial. Só que ela traz várias palavras que deixam o campo muito aberto, como áreas afins, e isso gerou interpretações pelos próprios cirurgiões dentistas, seja interpretações equivocadas, ou até mesmo com a intenção de aproveitar dessa abertura, dessas cláusulas mais abrangentes, e eles começaram a atuar de forma muito ampla, inclusive excedendo a sua atuação para áreas que o Conselho Federal de Odontologia entende como não sendo do cirurgião dentista. E aí, diante dessa necessidade, de algumas procuras também com denúncias ao Conselho Federal, o Conselho Federal, então, editou a nova resolução, a 230 de 2020, que ela vem basicamente regulamentar o artigo 3º da resolução 98. Certo. Agora, o profissional que quiser atuar praticando o que está proibido aí nessa resolução, ele pode se valer de uma liminar para fazer o procedimento? Quais os riscos para ele e para o paciente, que no caso aí, né, podemos chamar também de consumidor? É importante, Silvana, deixar claro que a resolução, em que pese muita gente achar que é uma resolução, não é uma lei, não me obriga, para os cirurgiões dentistas, aquela resolução é como se fosse uma lei, ela é obrigatória, porque nós temos leis federais que dão para o Conselho Federal de Odontologia e para os Conselhos Regionais de Odontologia a capacidade, a prerrogativa de dispor sobre a fiscalização, a atuação desse profissional, inclusive o punindo. A gente tem a Lei 5081 de 66, que é onde vai regulamentar a atuação do cirurgião dentista, que estabelecem ali 5 penalidades caso o cirurgião dentista entenda descumprir normas do Conselho Federal de Odontologia. Delas, dentre a advertência verbal sigilosa, né, até a cassação do exercício profissional. E a partir do momento que o próprio Conselho Federal de Odontologia, na Resolução 230, traz a público falando que o cirurgião dentista não tem conhecimento na sua grade curricular da graduação para aquele tipo de cirurgia, para aquele tipo de procedimento, pelo menos por enquanto, já mostra um risco desnecessário para o consumidor procurar esse tipo de profissional. Então, é aconselhável o consumidor que pesquise o profissional, que veja se ele tem, de fato, conhecimento para aquilo, porque isso oferece um risco para a saúde. E o profissional que insiste em fazer esse tipo de procedimento sem o conhecimento adequado, ele também corre o risco de responder aí um processo tanto ético, como a gente já viu, criminal, dependendo dos danos que causar e dependendo da intenção dele, e até mesmo um processo visando dano material, dano estético, e aí, pela resolução do Conselho Federal de Odontologia, já está claro que ele estaria agindo ali o que a gente chama de imperícia. Ele não tem o conhecimento adequado para aquele tipo de procedimento. No quadro Seu Direito, magistrados e especialistas respondem dúvidas enviadas por vocês. O Winston Junqueira detém a posse de um imóvel no litoral paulista e pergunta sobre um pedido de usucapião que deveria ter sido feito por adjudicação compulsória. Quem responde é Letícia Madureira Horta Canabrava, advogada especialista em direito imobiliário. Sr. Winston, a princípio, eu acredito que o caminho que o senhor optou da adjudicação compulsória é o mais adequado, sim. É uma ação que visa obrigar o promitente vendedor, no seu caso aí já falecido, a transferir o imóvel ao senhor, já que o senhor possui o contrato de compra e venda e os respectivos comprovantes de pagamento desse negócio. Na ausência do vendedor e os herdeiros se recusando a outorgar a escritura para o senhor, o ideal é que o senhor procure, através do juiz, né? O juiz vai suprir esta falta e, expedindo a carta de adjudicação compulsória, dar ao senhor o direito de aquisição deste imóvel perante o cartório de registro de imóveis. No entanto,
Finalizo esclarecendo que o ideal para um parecer específico seria a análise de toda a documentação e de todo o processo que já está em curso desde o ano de 2006. E recebemos também uma mensagem do Carlos Roberto Coelho Chaves. Ele quer saber sobre divórcio e partilha de bens. Olá, Carlos. Tudo bem? Respondendo a sua pergunta, no casamento corrido pelo regime de comunhão parcial de bens, como regra, os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam com o cônjuge. Dessa forma, em caso de eventual divórcio, se houver algum bem adquirido anteriormente, ou seja, um bem particular, não haverá a partilha desse bem. No caso do seu imóvel, como ele foi adquirido antes do início do relacionamento e você utilizou do valor desse imóvel para a compra de um outro imóvel, ocorreu o que o Código Civil chama de subrogação. Esse imóvel anterior foi subrogado em um imóvel novo. Dessa forma, vai ocorrer como ocorre na regra geral, em que o bem adquirido antes da relação, antes do casamento, não se comunicará em caso de eventual divórcio. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição e, se você puder, fique em casa.